Olá, gente, boa noite. Graça e paz da parte de Jesus. Boa noite para você que está chegando aí. Boa noite. Chegamos ao final de semana. Final de semana, que coisa. Chegamos aí, estamos chegando mais a um final de semana. Sexta-feira. Estamos aqui nesse mundão, sobrevivendo pela graça, sobrevivendo por causa da graça, e a graça tem nos abençoado, tem nos alcançado com vitória. Vocês estão me ouvindo bem, gente? A imagem está boa? Como é que está aí? Dá um feedback aí. A imagem está boa, o som está bom? Me digam aí, me falem aí para a gente não ter nenhum problema, porque a internet aqui agora na cidade está terrível, né? Tá fácil não. Tá tudo bem aí? Dá um sinal aí. O som tá bom? Comenta aí. Se o som tá bom, comente se a imagem tá boa, se não tá tremendo. Tudo ok mesmo? Joia, que coisa boa. Estão vendo minhas rugas não, né? Por favor. Tá bom então. A internet tá boa demais aí. Se não estão vendo minhas rugas, então a internet tá boa. Joia, tudo ok, tudo bom demais. Gente, hoje nós vamos bater um papo legal, à vontade, sobre um tema que diz respeito a todos nós. É um tema que eu estou desafiando a igreja nesse semestre. Tenho colocado isso já quase há mais de 2 meses, falado sobre a nossa necessidade. Dá para ver as rugas? Quem disse? Olha, mentir é pecado, então te vendo daqui, viu, Gal? Este é um assunto que eu tenho falado já há alguns dias, né, alguns meses. É tempo da gente voltar a evangelizar. Nós temos uma excelente ferramenta nas mãos. Eu tenho me preocupado com isso. Eu estou desafiando a igreja a gente partir mesmo, uma igreja sem paredes. É isso que eu estou propondo já há um bom tempo, e nessa noite eu quero. Essa live tem a intenção justamente disso, de nos mobilizar, nos motivar, tirar todo o empecilho que a gente tem para a gente sair em busca de discípulos para Jesus. Nós não sabemos quantas pessoas voltarão, né? Quantos desviaram, a gente não sabe, só o Eterno é que sabe. Então não tem outro jeito, a gente tem que partir para a evangelização, e daqui para frente é um modelo que a gente precisa usar, ok? Então vamos começar aí. A nossa convidada já está aqui por perto, deixa eu chamá-la aqui. Deixa eu ver se eu... Pronto, deixa eu convidar aqui a nossa convidada de hoje. Deixa eu ver aqui. Agora tem que pôr óculos, não tem jeito. Bom. Deixa eu ver aqui. Opa, joia. Está entrando aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Eu já perdi o jeito, gente. Já perdi o jeito, imagine só. Deixa eu ver aqui. Deixa eu convidar aqui a nossa entrevistada de hoje. Deixa eu ver aqui. Me ajude aí, por favor. Elis. Cadê Elis? Deixa eu ver aqui. Depois tem uma turma aí que não perde nada. Aí depois começa Peraí, cadê a Elis? Deixa eu ver aqui se eu encontro a Elis aqui. Elis, dá um sinalzinho aí para ver onde que você está. Não estou te vendo aqui não, estou te procurando, não estou te vendo aqui.
Deixa eu ver aqui se eu encontro a Elis. Acontece isso nas melhores famílias com os melhores pastores. Eu não sou um dos melhores, mas isso acontece comigo também. Deixa eu ver aqui. Gente, estou pagando mico ao vivo. Cadê aqui? Deixa eu ver. Elis. Achei Elis. Achei Elis. Deixa eu ver se eu... Chamei Elis. Ela vai sair e voltar de novo. Deixa eu ver se ela... Pronto. Aí! Vai! E aí, Tá bem? pastor? Tudo Tá bem? E bem? vocês? Estão me ouvindo bem? Esse... Ô, Elis, esses pastores aí da década de 60 ela tem que se ajustar muito aí com o negócio de internet, viu? Imagina! Não é mole É assim não, viu? mesmo. É Pessoal, assim deixa eu mesmo. só... É assim mesmo, é? Não, Pessoal, vocês todo estão... mundo passa por isso. É todo mundo, é? É Você está o... querendo me aliviar minha barra, eu acho, viu? Mas e Elis aí, está me tudo bem, gente? Tô vendo bem. ouvindo também? Tô ouvindo bem também. Joia. Deixa eu falar. Tudo bem com você? Como é que vai essa terra boa aí? Graças a Deus estamos bem, vivendo um dia de cada vez, né? Mas a gente está Ah, bem, trabalhando bastante, muitos desafios ah, pela frente, né? Para todo mundo, né? joia, Mas a gente está joia. bem, graças a Deus. Boa. Tá muito frio por aí? Até que um pouquinho, viu? De dia não tá tanto, mas Ah, de noite esfria bem mesmo, assim. Chega uhum. às vezes a 14 graus, 12, depende da madrugada. Mas de dia até que tá uma temperatura agradável. 24, 25 graus é uma temperatura boa. Um ano que você teve por aqui, por essas terras, hein? Poxa vida, viu? Tava pensando nisso esses dias, pastor. Como o tempo passa, né? E foi tão Verdade. bom. Aham. Pois é. Elis, nosso bate-papo é sobre evangelização, né? Estava falando há pouco aí, eu tenho mais de 2 meses falando na igreja sobre isso, direcionando a igreja para esse tempo. Nós já estamos aí há mais de 4 meses de pandemia, né? Quer Uhum. dizer, é oficial, porque essa pandemia, esse negócio começou foi antes, né? Antes do Uhum. carnaval, só que não falou nada, né? Verdade, verdade. A gente estava despreocupado, achando que estava tudo bem por aqui e já não estava, né? Pois é. Então já são 4 meses e o que eu tenho falado com a igreja nas minhas ministrações é que a gente não pode esperar tudo passar para a gente trabalhar, para a gente evangelizar, né? Eu Verdade. tenho usado a frase a igreja sem paredes. Ela é tão forte, tão poderosa quanto a igreja com paredes, né? E o nosso desafio é usar o que a gente tem em mãos nesses tempos para a gente buscar ovelhas, né? Tem que fazer discípulo, né? Não tem jeito, não, né? Uhum, O mestre está verdade. esperando muito, né? A gente precisa continuar pregando, não tem como a gente parar de falar de Deus, né? Verdade. Vamos orar? Vamos, amém. Ô Pai, por favor, peço que o Senhor nos ajude, nos abençoe nesse tempo que a gente vai conversar, que as nossas mentes sejam abertas, que teu Espírito trabalhe no Amém. nosso coração, de forma que a gente possa entender a necessidade, a urgência, a nossa missão e que nós estejamos, de fato, Senhor, abertos mesmo a aprender e que esse encontro dessa noite nos motive a deixar toda forma de obstáculo para trás e partirmos para a jornada para alcançar mais discípulos para o Senhor. É isso que o Senhor espera de nós. Queremos pedir a tua Amém. bênção, abençoe a vida, a mente da Elis, que nesse bate-papo a gente possa trazer a visão dos céus, a visão do Senhor, para tantos quantos vão participar desse momento, desse encontro, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Elis, Amém. Oi. lá em 1 Coríntios, capítulo 9, Paulo fala que ele usou de muitos artifícios
para alcançar. E eu gosto desse texto, do capítulo 9 de primeira carta de Coríntios, ele fala assim várias vezes, visando ganhar o maior número, visando ganhar o maior número. Ele repete isso várias vezes. E Paulo foi um estrategista, né, fantástico. Verdade, Minha verdade. pergunta para você, para a gente começar o nosso bate-papo, é possível mesmo a gente usar as redes sociais para evangelizar? Pastor, sem dúvidas. Se a gente parar para pensar em termos da palavra tecnologia, né, nós Uhum. entendemos que tanto Jesus quanto os apóstolos e toda a história, né, a Bíblia foi construída com tecnologias daquela época, Sim. que eram as cartas, eram as visitas, e com o Uhum. tempo veio a prensa móvel, que pôde imprimir a Bíblia e tornar a Bíblia o livro mais popular do mundo que ele é, né? Uhum. E hoje a gente tem a internet, que é essa ferramenta que possibilita com que vocês estejam em Itabuna, na Bahia, eu aqui em Santa Luzia, Minas Gerais, falando ao mesmo tempo Conversa. para pessoas que a gente não sabe nem de onde que elas são, nem de onde elas estão, a gente não tem ideia nesse momento. Na verdade, a tecnologia ela é um meio pelo qual a gente pode propagar a mensagem do reino de Deus, a gente pode Uhum. pregar o evangelho, sim. Eu acredito, eu amo esse texto de Paulo também, sabe? Ele me inspira, na verdade, no sentido de que a gente precisa entender o contexto para estar nele como cristão. A Uhum. igreja online hoje, né? É esse momento que o senhor falou que tem vivido aí em Itabuna, que é a igreja fora das quatro paredes, é entender que a igreja somos nós e que onde nós estivermos, nós seremos portadores das boas novas. Sim. Então, o evangelho e a tecnologia muito ligados nesse sentido de realmente propagar a mensagem do reino também através da internet. Uhum. E o que que a gente pode fazer, né? Em termos práticos, como a gente pode usar as redes sociais hoje para alcançar o maior número de pessoas? Em termos práticos? Porque tem muita gente para não parecer muito subjetivo, como é que a Uhum. gente pode usar essa ferramenta aqui para a gente alcançar o maior número de pessoas? Olha, eu acredito que a questão de a gente ter entrado em quarentena, ela mostrou para a igreja muito mais rápido que ela tinha que estar na internet por questão do distanciamento social. Então, um primeiro ponto que a gente pode destacar são os cultos ao vivo, os cultos online. Né? Então, mesmo que a igreja tenha uma dificuldade de transmitir um culto ao vivo para falar de Deus na internet, para ser igreja na internet, ela tem a possibilidade de gravar o culto e colocá-la no YouTube, deixar programado, publicar depois no Facebook também. Então, esse foi o primeiro ponto. E muitas igrejas tiveram o primeiro contato com a internet agora, durante a pandemia. Né? Nem todas as igrejas tinham essa experiência digital antes e tiveram que correr agora para que continuasse tendo essa comunicação com os membros. Uhum. Mas aí vem um ponto bem interessante. Mesmo as igrejas que não tinham o Ministério de Comunicação já constituído, o que a gente percebe? Que os pastores e líderes começaram a entender que esses cultos online hoje, eles não alcançam somente os membros da igreja local que eles esperavam. Na Sim. verdade, quando você vai olhar o Analytics, né, os dados ali do YouTube, do Facebook, das redes sociais, você percebe que você está alcançando pessoas de várias cidades, de vários estados e de outras nações, inclusive. Né? Então, Aham. quando você disponibiliza uma mensagem online, que seja o culto, que seja um vídeo devocional, que seja uma live como essa, como a gente está fazendo agora, discutindo temas relacionados ao universo cristão, nós estamos possibilitando que as pessoas conheçam um pouco do que é ser cristão e qual que é a mensagem que a gente carrega. Porque existe também, do lado de lá, o preconceito de quem não conhece o evangélico, né? De quem não conhece o cristão. E a gente está tendo a oportunidade agora de poder mostrar para eles um pouco do que a gente vive dentro da igreja, do que a gente prega, do que a gente fala. Então, hoje tem milhares e milhares de igrejas pregando na internet e isso eu acho que é fenomenal. Porque nós estamos possibilitando que as pessoas
ouçam e vejam a mensagem do culto ou um devocional, independente do dia e da hora. Ela pesquisou na internet um tema, vai encontrar um culto ou alguém falando Sim. uma mensagem sobre aquele tema. E isso é maravilhoso. Agora, tem outras possibilidades também. Uma delas é o uso do WhatsApp, que eu acredito muito. O WhatsApp, ele é uso... Ô, Alice, permita-me, veja bem, você abordou aí que as igrejas agora, elas acordaram, né? Para Isso. expor os cultos, etc. E antes de você entrar na questão do WhatsApp, como membro, como membro da igreja, eu vou falar assim, um membro comum, espero que todos entendam, tá? Não é forma depreciativa de forma alguma, mas como um membro comum pode usar isso como ferramenta para evangelizar? Exatamente compartilhando esses links dos cultos com essas outras pessoas, né? Então, quando eu falo dos conteúdos digitais que as igrejas estão produzindo agora, que já estão indo além do culto, né? Como o devocional, como uma mensagem do dia, uma dica de um livro, né? De um filme, de uma série, ou mesmo um áudio que você manda como mensagem. Por isso que eu ia falando do WhatsApp. Às vezes você manda um áudio de encorajamento para uma lista de transmissão, para o grupo da igreja. Todos esses materiais podem ser usados pelo membro para ser compartilhado com outras pessoas que não fazem parte do contexto cristão. Então, quando você assiste um culto e tem o link do culto, eu vou perder a oportunidade de ir nas minhas redes sociais e compartilhar? Eu vou compartilhar porque eu quero que outras pessoas assistam aquela mensagem também. Existe um aplicativo, e eu gosto muito do princípio dele, que é da Christian Vision, que eu vou escrever o nome aqui, que ele se chama Yes, He Is. Ele até tem Yes, He Is Brasil aqui no Instagram. Sim. Eles são um aplicativo, pastor, que nesse aplicativo ele já tem vários vídeos prontos, evangelísticos, que você entra no aplicativo e aí tem um vídeo explicando o que é salvação, por que eu preciso conhecer a Cristo. É um trabalho maravilhoso. E nesse aplicativo deles... Gente, olha a primeira dica. Ela está dando coisa prática. Só não evangeliza quem não quer evangelizar outro, né? Gente, nós temos tudo nas nossas mãos. Pastor, imagina as viagens que o apóstolo Paulo fez. Né? Ele cruzou ali, saiu do Oriente Médio, passou na Ásia, foi parar na Europa. E as viagens, os acidentes, os incidentes. E para levar o evangelho, hoje sentado no sofá da nossa casa, igual eu estou aqui, o Senhor está aí, a gente pode falar de Jesus com a facilidade de ter um telefone na mão, com a internet, por pior que seja a internet, sabe? Esse aplicativo, por exemplo, esse Yes, He Is, que tem vários conteúdos evangelísticos, você clica num botão e envia para o WhatsApp de alguém. Gente, é a coisa mais simples do mundo. Não tem como. Eu tenho vergonha de falar de Jesus. Tem vergonha? Então tá, pega esse aplicativo aí, manda o vídeo, compartilha o link do culto da sua igreja, compartilha os devocionais que a sua igreja está colocando nas redes sociais, interaja com os perfis da sua igreja, do seu ministério, porque nós, como cristãos, precisamos apoiar a nossa igreja local também nessa comunicação. A responsabilidade de pregar o evangelho não é só sua, né, pastor? Não é só do perfil da igreja. Essa responsabilidade é nossa. Nós fomos chamados, Marcos 16:15 diz: ide pelo mundo todo e pregar o evangelho a todas as pessoas. O ide é para todos nós, né? Então, não tem escapatória. Verdade, verdade. Eu, nesses meus estudos, né, desses meses, eu fixei isso na minha mente, que hoje, mais que nunca, o evangelismo tem que ser com base nos relacionamentos, né? Porque você tem a sua lista de amigos no seu smartphone. Então, é simples, é muito simples, é só você passar. Né? Tem pessoas que têm aí 100, 200 contatos. Se fizer isso uma vez por semana, meu Deus, imagina. São 200. Né? O alcance é muito maior. Né? Pastor, olha que loucura isso. A gente está vivendo numa época, né, que a gente chama no marketing de marketing 4.0, que é a era das experiências.
em que as pessoas, o que elas valorizam nesse momento? E é o real, oficial. Nós valorizamos ouvir a opinião de alguém. Vamos supor, vou comprar uma televisão. Eu vou procurar saber do meu amigo, essa televisão sua é boa mesmo? Não é boa, pode comprar, a marca é boa, não sei o que. Você confia na indicação das pessoas, certo? Isso. Então, nós vivemos num momento que a gente busca indicações para tudo. Para comprar um celular, para comprar um carro, para comprar um sofá, para comprar um guarda-roupa. Será que essa marca é boa? Será que dura? Então, vamos trazer isso para o nosso contexto cristão. As pessoas vão parar para ouvir quem? Quem elas conhecem. Então, se você é uma pessoa que você dá bom testemunho, você é uma pessoa que vive uma vida com Deus, quando você compartilhar uma mensagem sobre Deus, uma experiência que você teve, isso vai encorajar a pessoa a conhecer Jesus. Puxa, eu quero servir o Deus que essa pessoa serve. Eu quero conhecer mais desse Jesus que essa pessoa está falando. Então, a gente não pode perder a oportunidade de compartilhar essas mensagens constantemente com as pessoas no meio digital. Eu vejo que também tem gente que fica chato, né, pastor? Tem gente também que só fica assim, o tempo todo na internet. Misericórdia, é verdade. Né? Vem para Jesus, você vai para o inferno se você não aceitar Jesus, sei o que. A pessoa também... Calma, a palavra fala para a gente ter equilíbrio, né? Então, o equilíbrio é importante. Né? Sabedoria. E o Espírito Santo, ele nos dá esse equilíbrio. Então, a gente saber usar os meios digitais com sabedoria para alcançar as pessoas no tempo certo, no momento certo. Ontem, vou dar um exemplo simples. Ontem, eu entrei no meu Instagram e coloquei assim nos meus stories. Como foi seu dia hoje? Aí coloquei uma carinha feliz e uma carinha triste. Pastor, muitas pessoas colocaram a carinha triste, que o dia delas ontem não foi bom. Tinha feito um devocional com uma palavra que era para essas pessoas. Então, para todo mundo que colocou a carinha triste, eu mandei esse versículo. Eu não sei, tem gente que eu nem sei quem que me segue, não sei se é crente ou não, mas eu mandei o versículo para todo mundo, pastor. Por quê? É uma oportunidade. A gente tem um Instagram aqui, a gente não sabe usar o Instagram, as ferramentas que o Instagram tem. Então, é importante a gente conhecer as funções da rede social e saber aplicá-las. No meu caso, eu, Elisa, individualmente como cristã, apoiar a minha igreja e o meu ministério local também, mas ter essa compreensão. A gente tem tanto material pronto, tanto conteúdo pronto, tantas pessoas sedentas por uma mensagem de fé, de amor e de esperança. E quem tem essa mensagem? A Bíblia, a palavra de Deus, né? Então a gente precisa ter essa ciência de que nós não estamos na internet só para ver vídeo engraçado, apesar que eu amo ver vídeo engraçado, mas não é só para isso. Eu posso ter o meu tempo de assistir minhas séries, ver meus vídeos legais no YouTube, estudar, mas eu também tenho que ter o meu compromisso de lembrar que antes de qualquer coisa, o que vale é a eternidade. A gente não pode tirar os focos da eternidade. Nós vivemos tempos em que tudo é muito rápido, é efêmero, né? Que a gente fala que vivemos tempos líquidos. E em tempos líquidos, a gente precisa sempre lembrar as pessoas sobre a eternidade. Onde você vai parar? Né? Onde está o seu futuro? E é a oportunidade de falar sobre Jesus. Deixa eu te perguntar, qual é que tipo de mensagem, que tipo de conteúdo? Tá? Vou usar a linguagem mais ou menos de vocês. Que tipo de conteúdo as pessoas, a gente alcança melhor? Que tipo de conteúdo tem mais objetivo na questão da evangelização? Olha, eu vejo dois conteúdos que são, assim, os mais consumidos na internet hoje. Vídeo e áudio. Como que isso funciona? Os vídeos, a gente já tem as lives que já mostram isso. Eu participei de uma masterclass do YouTube agora há pouco, no finalzinho da tarde, eles falando que o Brasil hoje o YouTube Brasil está dando aula para os YouTubes do mundo todo, porque o Brasil deslanchou a questão das transmissões ao vivo. Apesar que a primeira grande transmissão ao vivo foi do Andrea Bocelli, né, para arrecadar fundos para a questão da pandemia, mas o Brasil passou todos os países das 20 lives, das 20 maiores lives musicais do mundo, 16 são do Brasil. E aí você pensa, nossa, tem muita gente vendo live.
tem muita gente assistindo vídeo. Então, a live é uma ferramenta importante, sim. Agora, eu tenho que usar o vídeo também nas postagens nas redes sociais. Então, seja falando um mini devocional, lendo um versículo, dando uma palavra. Eu tenho visto, viu, pastor, seus vídeos. Né? Então, você grava o vídeo, coloca no Instagram, coloca no feed, coloca no Facebook, no Twitter. E quando é possível, se for possível, legenda o vídeo. Por quê? Às vezes a pessoa não está com o fone na hora para ouvir a mensagem, mas ela consegue ler ali a legenda do vídeo. Sim. Então, o vídeo legendado, gente, é um conteúdo, assim, poderosíssimo dentro das redes sociais. O outro conteúdo que eu falei é o áudio. Então, pensa bem, o áudio, ele pode ser uma mensagem do Telegram ou no WhatsApp, para uma lista de transmissão, com uma mensagem, com ensino, mas ele pode ser também um podcast, né? Hoje é muito simples publicar um podcast. Tem um aplicativo, vou até deixar o nome dele aqui nos comentários, que ele se chama... Eu nunca falo o nome dele certo, mas eu acho que é Anchor, ou Anchor. Eu nunca lembro, eu sempre falo ele errado, mas é do jeito que está escrito aí. Esse aplicativo, o Anchor, você consegue gravar, pastor, o podcast com o seu celular mesmo, igualzinho eu tô aqui. Eu gravo o meu assim, com o meu fone no meu celular, gravo o podcast, consigo editar no próprio aplicativo, publico, ele manda para todas as plataformas de podcast de graça. É de graça, pastor, não paga para fazer isso. Né? E tem várias outras maneiras, né? A não só gravar uma mensagem ou um ensino em áudio, mas também pegar o áudio do culto e pegar o áudio, só a parte da pregação e disponibilizar como podcast. Isso também é um tipo de conteúdo valiosíssimo, né? Que está disponível para a gente na internet para a gente usar. Claro, gente, não estou aqui para falar que é fácil, né? É muito bonito falar de tudo isso, e eu sei que as pessoas eles não falam assim, que se meu pastor ouvir, é muito difícil colocar tudo isso em prática. Mas eu sei, gente, é difícil até a gente pegar o jeitinho, mas se você estudar, investir um pouquinho em estudo, tem vários tutoriais, vários vídeos no YouTube, ensinando a usar essas ferramentas, ensinando a legendar vídeo, ensinando a gravar um podcast ali no Anchor. Tem outras ferramentas também que gravam, né? A Nancy pega leve. mas é exatamente isso. Assim, a gente... ela nunca mais vai querer me levar em Itabuna. Não, Nancy, por favor, continue me amando. A gente quer voltar aí. Em nome de Jesus, assim que essa pandemia passar. Mas a pastora, e além, né, de conteúdos aí, além de vídeo e dos áudios, né, que são poderosos, as pessoas gostam de fazer uma atividade em casa ouvindo um áudio, ou lavando uma louça, ou fazendo uma caminhada. E independente do que as pessoas estão fazendo, elas gostam de ouvir algo, a maioria, né? Não é todo mundo, mas a maioria gosta de ouvir algo. E o podcast é uma boa oportunidade, porque você já grava pensando que a pessoa está ouvindo fazendo uma segunda coisa. Então, você tem que ter uns toques, assim, de mudar o tom da voz, falar um pouquinho mais alto, um pouquinho mais baixo, que aí você consegue chamar a atenção da pessoa de novo para dentro do podcast. E, além disso, né, nós temos os conteúdos que a gente usa já normalmente nas redes sociais, que são as fotos com boas legendas, né, a legenda bem descritiva, com a mensagem que você quer passar. Não tem que ser textão, não precisa ser textinho. O que eu sempre falo é, jamais publique uma imagem sem uma legenda. Eu sei que tem gente que tem propósito, que é estilo, que gosta, mas eu vejo que você postar, chamar a atenção da pessoa por uma imagem, é importante você levar uma mensagem junto com essa imagem. Então, a legenda é bem importante, ter uma descrição e algo ali, principalmente quando a gente está pregando, né? Falando de Deus, falando do Evangelho. E as interações, porque uma lição, pastor, que a gente aprendeu com o Orkut, né? E talvez muita gente nem lembra disso, mas no Orkut é que começaram as comunidades online. Lógico, antes disso tinha os fóruns online, né? E Yahoo Respostas, e outros tantos. Mas as comunidades se fortaleceram muito na época do Orkut no Brasil. E nós já tínhamos ali um entendimento de que o brasileiro gosta de falar
de um assunto só com uma turminha fechada. E hoje a gente tem visto isso acontecendo em grupos no Telegram, em grupos no Facebook, né, em grupos do WhatsApp. Então, a gente precisa entender que as pessoas gostam de falar sobre o mesmo assunto. Então, por que não a gente participar dessas comunidades como igreja, como cristãos, como ministério, levando o nosso olhar cristão sobre isso, levando aqueles valores que nós acreditamos para essas discussões, nesses grupos, nessas comunidades. Então, não é só eu me fechar também na minha rede social, mas é eu conduzir e participar de diálogos. Às vezes, eu fico observando, eu tenho pensado nisso, que nós perdemos, na verdade, também um bom tempo, Elis, mandando mensagens para a gente mesmo que é crente, né, mandando para o outro. Não estou dizendo que é ruim, que às vezes a gente pode estar precisando, mas na grande maioria das vezes nós mandamos para os crentes e não enviamos para as pessoas que são crentes. Nós temos a grande oportunidade, uma grande ferramenta nas mãos. Você citou aí muitas ferramentas, a gente não usa, a gente prefere ficar mandando coisinhas para os crentes. Mensagem de bom dia. A gente fica mandando arte de bom dia no grupo. Nós temos um país, 200 e tantos, né, 210, 215 milhões de habitantes. Um quarto desse número aí é evangélico, né, cristão, né? Se for peneirar mesmo, cai metade. E nós estamos perdendo tempo mandando mensagens uns para os outros. Enquanto a gente podia estar ampliando e evangelizando, usando essas ferramentas que você Pastor, falou aí. e até digo mais, sabe? Na verdade, nós temos visto, no Twitter eu vejo muito isso, os cristãos estão lá brigando uns com os outros. Discussões teológicas nas redes sociais. Eu sempre lembro de Jesus chegando no templo, jogando tudo para cima, chutando lá as mesas. Eu imagino também Paulo falando, não entre em vãs discussões, né? Mas parece que as pessoas pulam essa parte da Bíblia, sabe? Não tem esse conhecimento. Mas a gente precisa ter sabedoria na internet, sabe? Eu vou discutir com meu irmão, olha, né, o senhor sabe, eu congrego na Igreja Batista da Lagoinha, aqui em Belo Horizonte. É a igreja onde eu me converti, onde eu conheci Jesus, onde eu tenho crescido espiritualmente ao longo, né, de 17 anos já que eu tô lá nessa igreja. Mas só que eu me identifico hoje, teologicamente falando, por exemplo, com a teologia mais reformada. Então, eu me sinto muito à vontade quando eu estou com os presbiterianos. Porque eu me sinto à vontade, eu entendo a linha teológica que a igreja presbiteriana segue. E isso para mim é muito confortável. Agora, eu entrar na internet, eu vou discutir com o irmão da igreja X, Y, Z, porque eles acreditam nisso. Qual que é aquela discussão que o pessoal fala se é calvinista ou arminiano? Já me explicaram, pastor, eu estou fazendo seminário teológico agora. Já me explicaram isso milhares de vezes. Isso é tão irrelevante para mim porque não entra na minha cabeça. Eu aprendo tudo. Mas essa história de calvinismo e arminiano, assim, eu acho que é tão irrelevante. Eu quero saber que eu estou bem com Deus, que eu aceitei Jesus, que eu me converti, que eu arrependi dos meus pecados e que se acontecer alguma coisa agora, se Jesus me chamar, que eu vou para a glória com Ele. Eu não vou ficar perguntando, será que se Jesus voltar? Gente, eu sou mais objetiva. Eu penso que a gente tem que estar na internet falando do amor do Senhor, sendo cristãos. O que é cristão? Os pequenos cristos, né? Representando Cristo. Na verdade, Elisa, a mensagem do Evangelho ela é muito simples. Né? É simples demais. Isso mesmo. Simples, né? Elisa, o que a gente não deve postar na evangelização? O que a gente não deve fazer, não deve postar. Além de ficar discutindo arminianismo Eu respeito quem faz isso, mas assim, fico pensando, poxa, a gente poderia tanto estar aqui na internet falando, Deus fez isso na minha vida, né? Por exemplo, uma coisa que eu sempre trago de volta nas minhas redes sociais é a questão da enchente, né? Que a gente passou no início do ano. E eu sempre falo disso porque eu falo assim, gente, nós vivemos um milagre em todos os níveis.
E eu gosto de falar disso porque a gente está testemunhando o que Deus fez, né? Hoje a gente está dentro de casa, nós temos móveis, nós temos que vestir, o que comer, e Deus é a nossa provisão. Então, eu vejo como é muito mais importante eu falar sobre o que Deus tem feito nas nossas vidas, não no sentido de ostentar, mas no sentido de testemunhar. Nós fomos chamados para ser testemunhas, né? Jesus falou isso pra gente. Então, nós somos chamados para ser testemunhas e a gente tem que testemunhar para que outras pessoas sejam ali despertadas no Espírito para que elas venham para Jesus. Agora, quando eu paro para pensar, né, sobre o que não fazer na internet, eu penso que é um pouco disso que a gente acabou de falar. Evitar vãs discussões, eu acho que é o principal ponto. O crente, não é o crente, tá? Eu pesquiso vários públicos diferentes na internet. Na verdade, o ser humano, ele é assim. Ele gosta de entrar em discussões e dar opinião. Antigamente, 20 anos atrás, isso não nos incomodava, porque quem ouvia a nossa opinião era 4 ou 5 pessoas que estavam perto de nós. Hoje, a nossa opinião vai para as redes sociais. E quem perguntou nossa opinião? Quem perguntou, pastor, que eu tenho que ficar falando do que eu acho sobre tudo, né? E eu penso que a gente tem que ter essa sabedoria de entender que eu não tenho que ficar na internet dando opinião sobre tudo, eu não tenho que estar na internet levantando bandeira toda hora por isso, por aquilo outro. Respeito quem tem as suas causas. Já também vesti algumas camisas como cristã, por valores, por família, mas eu penso que a gente, antes de tudo isso, a gente precisa buscar essa sabedoria de o que eu vou discutir com uma pessoa na internet? Eu vou discutir com uma pessoa de uma outra religião, de uma outra linha teológica, de um time de futebol diferente. A gente vê cristão, pastor, discutindo por causa de futebol na internet. A gente vê mulher brava nas redes sociais porque a mulher da novela morreu, aconteceu isso, aquilo. Você lê, igual no meu caso, que eu nem tenho televisão, eu não assisto, eu não tenho mesmo, e eu não sei direito as coisas, eu vejo alguém falando, o que é isso? Aí eu vou pesquiso no Google, aí descubro que era alguma coisa de uma novela, sabe? De alguma coisa que estava passando na televisão. E eu falo, gente, por que a gente gasta tanto tempo testemunhando, né, entre aspas, questões que não têm a ver com princípios, né? Eu sempre gosto de fazer uma reflexão. De vez em quando eu paro, dou uma olhada nas minhas redes sociais e reflito sobre, será que as pessoas, quando elas olham para as minhas redes, ou para o que eu falo, ou para o que eu tenho mostrado, será que elas se sentem inspiradas a seguir o Deus que eu sirvo? Ou será que elas se sentem encorajadas? Então, se eu olho para os meus canais digitais e eu vejo que os meus conteúdos não inspiram as pessoas a conhecerem Cristo, eu vejo que eu estou caminhando numa linha errada, né? Então, é questão de foto, é foto sensual, é estilo de roupa que a gente usa, que não condiz, né, com a nossa fé cristã. Respeito as outras religiões, mas falando da nossa fé cristã, tem coisas que não são concebíveis, assim, são inconcebíveis na internet. E a gente precisa pensar sobre isso antes de publicar. Uma coisa que eu vi foi ontem, eu estava assistindo um vídeo no YouTube de um youtuber bem famoso. Ele levantou uma discussão super importante, só que como ele é muito de humor, eu acho que eles até nem vão levar muito a sério, mas é um tema que eu quero abordar aqui nos meus canais digitais. Que ele estava falando sobre crianças, né, que têm celular e que às vezes elas saem na rua, pastor, com aquela ferramenta. É o time-lapse, que é um tipo de vídeo que você grava com o seu celular. Geralmente já vem essa opção no celular. E aí você põe para gravar e fica passando as coisas bem devagarzinho, assim, parecendo formiguinha, sabe? E essas crianças estavam pegando esse celular, saindo na rua, indo até na escola, mostrando o caminho todo que elas fazem, o trajeto para chegar na escola e postando isso na internet. Provavelmente os pais não sabem que essas crianças estavam fazendo isso. Então, quer dizer, falta o nosso cuidado com as crianças, como que elas estão usando o meio digital, isso é seríssimo. Essa exposição das crianças, eu amo o TikTok, né? Quem me acompanha já sabe que eu falo do TikTok, que é uma rede social muito jovem, muito alegre, dinâmica, só que hoje lá já tem conteúdo já de outro nível também para adultos mesmo,
da minha área de marketing digital, tem várias dicas maravilhosas lá, tem profissionais top de marketing lá dando dicas, informações, enfim. Mas eu ainda esbarro lá com adolescentes e crianças se expondo de uma maneira muito ruim. Mas também vejo um monte de adolescente evangelizando. Então, eu vejo que isso é uma questão de orientação, de cuidado da família, de acompanhar, de conversar, né, conversar sobre a internet mesmo, sobre o uso da tecnologia, para que isso não prejudique a criança, né? A criança e o adolescente, principalmente ali na fase dos juniores, ali dos 12 aos 14 anos, eles se abalam muito com a crítica, né? Principalmente na internet. E tanto que a gente vê vários casos de suicídio nessa faixa etária, que é muito triste, porque eles se expõem na internet, são ridicularizados, eles não sabem lidar com isso e acabam tirando a própria vida. Então a gente chega num nível que é seríssimo. Então, como família, né, a gente precisa se preocupar como que tá nossos filhos, nossos sobrinhos, né, nossos primos. A gente precisa entender e orientar também sobre isso. Então, tem um lado lindo e lúdico de pregar na internet, de ser testemunha, mas tem um lado também da orientação, do cuidado, do zelo. Nem tudo precisa ser postado, sabe? Joia. Eu quero evangelizar. Quais são os passos? Eu sou uma pessoa, um crente comum. Quais são os passos que eu preciso seguir para passar a mensagem de Jesus adiante? Diga aí, vamos lá, tentar aí. Bom, Primeiro, eu vou tentar refletir aqui pensando nos meus perfis. Primeiro, sim, você tem que ter suas redes sociais, tem que condizer com aquilo que você vai falar. Então, não certo. adianta eu só querer pregar na internet se as minhas redes sociais ditam o contrário. Então, um exemplo do que eu falei. De repente, posto uma foto com uma roupa muito inadequada, ou eu faço Aham, postagens com termos inadequados para o cristão, imagens inadequadas. Né? Eu vejo muita gente gosta de colocar foto de acidente, de gente machucada, de tragédia. Eu não acho que isso assim não edifica a vida das pessoas. A gente tem que ter esse filtro de ter redes sociais que edificam as pessoas. Aí tem gente que fala assim, mas a rede social é minha, eu faço o que eu quiser. Eu falei, mas você vai prestar contas até do que você pensa. Então imagina das suas redes sociais, né? Porque as redes sociais já é o fato consumado. Então, sim. se a gente peca em pensamento, imagina o que você postou. Então, eu reflito muito sobre isso. Então, penso, cuidado com a sua casa digital. O que você tem publicado na internet? Com a sua Aham, casa digital organizada, eu acredito que você tem mais argumento. Não é que isso é o necessário, tá, gente? Mas você tem um pouco mais de argumento para você falar sobre a sua fé, sobre Jesus, sobre o que você tem vivido, e mais né? credibilidade, né? Exatamente, essa é a palavra, credibilidade. Então, a gente precisa entender que o que nós fazemos na internet fala muito sobre nós, mais do que minhas palavras bonitas. Alguém pode estar Verdade. aqui, de repente, na live, me vendo aqui pela primeira vez, não tem a menor ideia de quem que eu sou. Quem que é essa que o pastor trouxe aqui, né? Mas vocês vão olhar minhas redes sociais. Se vocês acharem que não condiz com aquilo que eu falei aqui, vocês vão falar assim, essa menina, né, ela não sabe o que ela tá falando direito, não. Olha as redes dela, olha como tá. Então, uma coisa que eu tenho vivido nesses anos todos de internet, ministerialmente falando, eu trabalho em comunicação desde 2007, então são 13 anos já nessa trajetória. E a minha filha, por exemplo, ela está com 18 anos, né? E desde pequena, eu sempre fui falando para ela sobre o que é tudo isso. Então, ela tem as redes sociais dela, ela já tem 18 anos, então ela tem autonomia sobre o que ela faz, o que ela publica, mas eu sempre Uhum. converso com ela, cuidado, tudo tem consequência. As conversas privadas, aquela que você acha que ninguém está vendo, tem alguém que está printando, copiando tudo e mandando para um monte de gente. Então, tenha Sim. cuidado com o que você faz. Eu sempre falo para ela, tenha cuidado porque há consequência. E eu mesmo, pastor, eu tenho muito cuidado. As pessoas me chamam nas redes sociais, eu tenho cuidado, eu tenho zelo, como eu vou responder, porque eu não quero ofender ninguém. Muitas vezes, várias vezes, eu mostro para o Renato, que é o meu marido,
amor, olha isso, você acha que eu respondo? O que que eu faço? Sabe? Porque não é porque eu sou uma profissional de comunicação e marketing digital que eu também sei tudo. Tem hora que eu fico assim, meu Deus, e agora? O que que eu vou responder? O que que eu falo para essas pessoas? O que que eu falo para essa pessoa? Né? Então, a gente tem que buscar o tempo todo até esse cuidado, buscar essa sabedoria para que você consiga evangelizar com credibilidade, que é a palavra que o senhor falou que Na realmente é a verdade, real. na verdade, nós precisamos também exalar o bom perfume de Cristo de forma A digital também. internet. A internet também. Exatamente. A gente tem que ser. O que aquela frase que eu gosto de falar, né, que eu sempre escrevo no meu livro, quando eu assino para as pessoas, seja luz on e offline. Né? Que em Uhum. Mateus 5,16 fala que nós seremos como luz aqui na terra, representando, né, a glória do Senhor. Agora, Ah, se eu não consigo ser luz on e offline, porque hoje não tem muito essa separação, né, de on e off. Hoje é a Elis. É a Elis da internet, a Elis que eu conheço, igual você já me conhece pessoalmente. Você sabe uhum. como que eu falo, sabe que eu converso desse jeito. A Nancy, o Emerson, que está aqui também, que já me conhece. Então, você já sabe como eu sou. Então, se eu estivesse aqui fazendo um papel, vocês iam falar, poxa, a Elis está estranha, né? Que esquisito o jeito dela falar. Agora, não, a gente tem que ser luz, independente se eu estou na internet, se eu desliguei a câmera, eu vou conversar aqui com o Renato, eu tenho que ser a mesma pessoa. Então, essa coerência é que vai fazer com que as pessoas conheçam Cristo através de você no meio digital. Agora, a partir daí, com a sua casa digital, né, organizada, vamos falar assim, vi que o pessoal gostou do termo casa digital, mas quando você está com a sua casa digital organizada, falando ali, resplandecendo a glória do nosso Senhor, é muito mais fácil. Quando você enviar uma mensagem, um videozinho do Yes He no WhatsApp para o seu amigo, vai falar, puxa, tem muito a ver com o que a Elis fala mesmo. Ah, compartilhar o vídeo de um culto. Olha, tem muito a ver com você. A pessoa vai parar para ouvir porque fui eu que mandei. Uhum. Isso é diferente daquelas pessoas que também mandam link o dia inteiro, né, pra gente assistir e ouvir, que isso também é chato. Então a gente também não pode ser Deixa, eu chato. deixa eu pegar esse gancho aí. Só para. Eu gostei dessa daí. Tem, de fato, há pessoas que mandam o dia todo. Parece que não tem outra coisa a não ser ficar nas redes sociais. Qual é o mais recomendável? O tempo recomendado para se evangelizar? Semanalmente, vamos dizer assim, semanalmente. Existe uma quantidade de postagem, de coisas que as pessoas que não conhecem o Evangelho, porque uma coisa é a nossa linguagem, a gente está acostumado. Outra coisa é que a linguagem que os outros não estão acostumados. Então, de forma mais assertiva, a periodicidade que a gente deve mandar mensagem evangelística para alcançar, para evangelizar. Olha, eu penso que quando a gente fala de ferramenta de mensagem, WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger, né? São que você fala direto com a pessoa. Eu acho que a gente tem que ter talvez uma vez por semana. Mas isso é muito difícil dizer isso, pastor, porque não tem uma Ah, regra. Eu acredito muito assim que vai muito do estilo da pessoa. Eu tenho uma ah, prima, por exemplo, que ela todos os dias de manhã ela encaminha para a gente o mini áudio devocional que o pastor dela manda. E é o hábito ah, dela. Eu já recebo já, tem dia que eu ouço, tem dia que eu não ouço. ah. Mas eu sei que todo dia ela manda e ela manda com aquela vontade de abençoar alguém. E ela manda independente de ser crente ou não. Agora, no meu caso, Eli, se eu começar a fazer isso, eu acho que as pessoas vão se incomodar. No meu caso, porque eu não sou assim. Eu não faço isso o tempo todo. E na verdade eu nem tenho tempo para parar e ficar selecionando mensagem todo dia para todo mundo. Mas eu penso que a gente tem que buscar mesmo a sabedoria, o equilíbrio e compreender como são as pessoas com quem eu estou me relacionando nesse momento de evangelismo. Porque Telegram, WhatsApp e Facebook Messenger, né, que você fala direto com a pessoa, você já conhece aquela pessoa, você tem ideia de como ela é e se aquilo vai incomodar, vai ofender, se vai alegrar o dia dela. É diferente. Agora, postagem nas redes sociais, aí vai depender também do tempo que você tem disponível. Eu acho que a gente não tem que postar
toda hora no Instagram, toda hora no Twitter, toda hora no Facebook, sabe? Tem que ter um equilíbrio. E eu penso que, assim, no máximo no feed, por exemplo, do Instagram, eu posto no máximo uma vez por dia, no máximo. E nos stories, assim, eu busco muito mesmo um cuidado, uma cautela para não fazer muitos stories. Porque eu sei que as pessoas pulam. Eu estou vendo um comentário agora aqui de alguém, e era a palavra que eu estava querendo colocar, né? Você colocou algumas coisas aí. A questão de ser estratégico, né, Exatamente. É isso, é estratégia. Né? Você tem que direcionar o público aquilo que você quer, as pessoas que você quer alcançar, a mensagem que você precisa mandar, para ter. Você também não pode estar jogando tudo quanto é. Eu acho interessante que Jesus falando depois da aparição, depois da ressurreição, numa das aparições, ou quase como nas últimas aparições, os discípulos estavam jogando, estavam pescando de um lado. Jesus chega para eles, pergunta se eles têm alguma coisa para pescar alguma coisa, eles disseram assim, não. Aí Jesus fala assim, lança a rede do outro lado. Às vezes nós estamos jogando a rede do lado errado e a gente não pesca nada. Verdade. Porque justamente isso, nós não fomos estratégicos para lançar a rede do lado certo. A gente precisa ser estratégico nisso também. Né? Pastor, é incrível. Até tem uma live que eu vou participar semana que vem, que eu vou falar sobre isso, que é sobre ferramentas e estratégias em prol do reino. E o que acontece? Muitas vezes as pessoas me procuram querendo dicas de ferramenta. Eles me indicam um aplicativo para isso, para aquilo outro, para aquilo outro, para aquilo outro. Eu amo compartilhar a dica de aplicativo, porque são os que eu já testei e que talvez facilite a vida da pessoa. Mas tem gente que vive só atrás de aplicativo. A vida dela é encontrar uma ferramenta. E eu tenho falado o seguinte, que eu aprendi que eu não tenho que ser ferramenteira, eu tenho que ser estrategista do reino. Assim como Neemias foi, sabe? Então, se você lê o livro de Neemias, gente, é incrível como ele foi estratégico para restabelecer as muralhas ali de Jerusalém. Deus deu uma sabedoria para ele que talvez ele nem sabia que ele tivesse para fazer essa reconstrução. Então eu vejo que é isso também. Eu tenho que entender, eu tenho essa ferramenta na mão. Estrategicamente, o que eu posso fazer com isso? Bom, vou fazer isso. Então a gente tem que ter vida de oração, tem que orar, tem que pedir orientação para Deus como eu vou agir, em qual rede social que eu tenho que estar. E nesse momento de isolamento social, é um momento que eu vejo que muita gente está sozinha, né? Porque já morava sozinha, não pode encontrar com outras pessoas. Já tem gente que, ao contrário, está tendo que sair todos os dias, se expor ao vírus, porque tem que trabalhar, tem que pegar transporte público. Estão vivendo uma outra realidade. Não é todo mundo, gente, que está dentro de casa isolado, tá? Eu sempre tento lembrar isso, gente. Não é todo mundo que está dentro de casa o tempo todo, não. Tem gente que está se expondo aí todo dia. O meu irmão mesmo, ele está com Covid, porque ele teve que trabalhar lá na empresa, todo mundo pegou e ele foi contaminado. Mas graças a Deus ele está bem, está recuperando. Mas a gente precisa entender nesse sentido, precisamos ser estratégicos, entender o contexto das pessoas com quem a gente está falando na internet e qual o momento certo também para falar, sabe, pastor? Porque tem gente que posta o dia inteiro, como a gente falou, né? Parece até que a pessoa não está trabalhando, né? E isso é ruim, que passa até uma imagem ruim da pessoa. Aquela pessoa que fica online o tempo todo, parece que ela tá muito à toa, né? Mas sem julgar a pessoa que fica online o dia todo, se alguém está aqui vendo, não estou te julgando. Mas reveja a sua presença online. Porque, às vezes, a leitura da Bíblia está atrasada, mas só que as postagens das redes sociais, não. Então, eu sempre falo, gente, é importante usar o digital? Demais, é essencial nesse momento. Mas precisamos estar preparados para pregar o Evangelho. E a gente só consegue falar de quem a gente conhece. Se a gente não conhecer bem nosso Deus, como é que a gente vai falar dele? Né? Então, eu tenho buscado trazer isso à memória das pessoas sempre que a gente vai falar sobre comunicação ministerial. É isso que vocês falaram aí nos comentários, que você falou, comunicação estratégica. A gente lembrar, eu sempre lembro de Neemias.
Quando eu fui aí na igreja, a gente falou de Neemias, né, pastor? Que eu levei os Legos, né? Que a gente é uma peça fundamental dentro da estrutura do reino de Deus. E eu sempre penso nele, porque ele foi um cara estrategista. Ele não ficou focado em ferramenta. Ele pensou, poxa, vou cumprir a obra a qual eu fui chamado. E esse é o nosso papel. Nossa geração está aqui hoje para falar de Deus na internet, fora da internet. Onde a gente estiver, nós vamos continuar falando do amor de Deus. Joia. Elis, tem 2 minutinhos aqui. Nosso tempo, o papo tá tão bom. Passa rápido, né? Olha, antes que encerrar aí, quero deixar minha gratidão a você, viu? Eu que agradeço. Para a gente participar. Muito obrigado mesmo. Suas considerações, fala aí, para a gente encerrar, porque já estamos no finzinho já. Aí. Muito obrigada a todos aí da Quinta de Itabuna. Eu sempre lembro de vocês com muito carinho. Foi assim, um fim de semana maravilhoso que a gente passou com vocês. Espero voltar em breve. Obrigada pelo convite, Nancy. Obrigada. Beijo para você, Nancy. Pastor, um beijo para todo mundo na igreja. Eu não posso dar abraço, eu também não, mas encosta assim com o cotovelo, fala assim, ó, Elis mandou um encostinho aqui para você. Ou você fala um cheiro, né? Pode ser um cheiro também para todo mundo. Obrigada. Olha, foi um prazer, foi muito bom, foi esclarecedor, alcançou o objetivo. E eu só tenho que agradecer a você. Eu espero que aqui na nossa comunidade, aquilo que eu tenho falado, que essa sua palavra venha endossar e que a gente tome Amém. como diz, tome prumo na vida, né, e a gente abra, sabe, a vontade mesmo para a gente evangelizar e conquistar muitas pessoas. Amém. A missão é simples, né? Deus falou assim, vão, ensinem, falem. Amém. É simples, não tem muito. De hoje, só não evangeliza quem não quer evangelizar. Um grande abraço. Eu dar um abraço no Renato, é isso? Isso, eu dou sim, pode deixar. E a Sara. É Renato e Sara. Dou sim, pode deixar. Ele também está mandando um abraço. Opa, para você também, outro meu amigo. E volto nessa técnica. Vamos vir agora no verão para a gente ir para a praia direito, viu? E tomar um suco de cacau. Boa. Elis, obrigado. Deus abençoe. Deus continue abençoando você. Deus derrame graça. Sucesso na sua vida profissional, crescimento Amém. na fé. Que bom que você é essa pessoa que tem contribuído para o avanço da igreja, para melhorar a qualidade nossa como cristãos, e a gente vai colher fruto. Nós somos uma geração também muito abençoada. Nós estamos vivendo esse momento e a gente tem que usar tudo que Deus está nos permitindo para a gente anunciar. Né? Para ser luz. A gente tem tanta ferramenta, né? Pois é. Grande abraço para você. Joia demais. Deus abençoe. Obrigada, saudade de todo mundo aí. Tchau. Um abração. Obrigado a você também que nos acompanhou aqui nessa live nas redes sociais. Deus abençoe sua vida. Nos acompanhe nos demais projetos. A partir da semana que vem a gente tem novidades aqui no canal da Quinta, no nosso Insta. Nos acompanhe, tá bom? Será um prazer mesmo. A gente vai ter muita novidade a partir de agora. Tá bom? Eu quero contar com a sua presença. Deus abençoe a todos. Obrigado mesmo por sua presença. Deus derrame graça. Tenham todos uma boa noite. Uma noite boa de sono. E amanhã, um dia muito abençoado. Deus abençoe e uma boa noite para todo mundo.